aí é pouco de ano que vamos viver na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor nós vamos ser eternos. Então, que nós possamos nos preocupar com essa vida que nós temos aqui. Se ela está em ordem, se a minha casa está em ordem. Quando nós vamos receber uma visita, qualquer um de nós, a primeira coisa que nós começamos a preocupar é se a casa está arrumada para receber a visita. E quando hoje eu estava analisando, lendo a palavra do Senhor e pensando, será que quando nós vamos entrar na presença do Senhor, nós nos preocupamos de que forma nós estamos entrando na presença do Senhor? Será que eu estou preparada realmente? Eu peço a preparação do Espírito Santo de Deus para que Ele possa me usar, para que eu seja feita aquilo, a vontade dEle na minha vida e na vida dos meus irmãos que eu tenho feito a entrega nas mãos do Senhor. Então que nós, nessa noite, possamos pensar nessa perguntinha: como está organizada a minha casa? De que forma eu tenho organizado a minha casa? Não a casa física, porque a casa física muita gente pode até pagar uma pessoa para organizar, pode pagar uma pessoa para lavar sua roupa, pode pagar uma pessoa para cuidar da comida, pode pagar uma pessoa para cuidar da limpeza. E da casa espiritual, como está a nossa casa espiritual? A morada do Senhor, porque na palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito Santo. E como nós temos cuidado desse templo do Espírito Santo de Deus? De que forma nós temos cuidado? Irmãos, nós não estamos a brincar de ser crentes, nós não estamos a brincar de estar fora das coisas do mundo, nós não estamos a brincar só de vir para a igreja, nós não estamos a brincar de estar na Bíblia embaixo do braço. Nós estamos servindo um Deus vivo e todo-poderoso, aquele que veio, que vem, que há de vir. Aleluia. O Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. Nós não estamos aqui passando uma chuvinha aqui na igreja, não. Nós viemos quando nós levantamos a nossa mão, que nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós não só levantamos a mão, mas nós falamos para Ele: Senhor, seja dono da minha vida. Como diz lá em Gálatas, o que é que diz em Gálatas? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E será que eu posso falar dessa forma para que as pessoas possam ver em mim que realmente eu estou vivendo, que Cristo está vivendo em mim? Será que eu e você nós podemos falar isso? Será que alguém olha para mim, olha para você e vê Cristo morando em nós? E vê Cristo na minha e na sua vida? Ou de que forma você tem deixado transparecer a figura de Cristo na sua vida e na minha vida? De que forma? Que nós possamos nos preocupar. Que nós possamos nos preocupar. Porque se não nos preocuparmos, nós não vamos vencer, nós não vamos ganhar a coroa da vida. Não adiantou de nada viver aqui na terra sem fazer isso, sem fazer aquilo. E muitos que estão lá fora vão para o céu, e nós que vamos dizer o tempo inteiro: ah, Senhor, mas eu ia para a igreja. Ah, Senhor, mas eu pregava. Ah, Senhor, mas eu fazia parte do grupo de oração. Eu fazia parte do grupo de louvor. Aí não vivia, não mostrava, não deixava transparecer que vivia com Cristo, que está com Cristo, que deixa Cristo moldar a sua vida. Nessa noite o Senhor nos chama para uma vida nova, vida de renovo, igual aquele hino que diz: eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebre a minha vida e me faça de novo
Então, qual é o nosso medo de servir ao Senhor? Qual é a nossa preocupação de servir ao Senhor? Igual diz lá no hino, em espírito e em verdade. Não há preocupação de servir ao Senhor em espírito e em verdade, pois Ele nos chama nessa noite. Seja prudente. Prudente é ser vigilante, é ser cuidadoso. Você e eu, nós temos tido cuidado, nós temos sido zeloso com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazer. Seja em casa, no trabalho, na igreja, seja em qualquer situação, em qualquer circunstância. Como nós temos demonstrado isso? Como nós temos, as pessoas têm visto em nós Cristo. Porque a melhor coisa é alguém dizer: olha, a irmã faz a diferença. A pessoa faz a diferença. Aquele homem é diferente. Não é porque ele nem eu quero, mas é porque precisamos deixar o Senhor transformar nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz que ela se renova a cada manhã. Então todos os dias nós precisamos ser renovados pela presença do Espírito Santo. Cada manhã. Então todos os dias nós precisamos ser renovados pela presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser renovados. Porque se nós não aceitarmos a renovação, a transformação, de nada adianta dizer que serve um Deus Todo-Poderoso. O oleiro não adianta. Porque todos os dias nós precisamos descer à casa do oleiro. E deixar que Ele faça em nós as mudanças que há necessidade de fazer. Porque de nós mesmos nós não vamos conseguir. E a palavra do Senhor, portanto, vocês estáis atentos ao nosso procedimento. Como eu e você temos procedidos diante de qualquer situação, seja no momento mais atribulado da nossa vida, seja no momento mais calmo, seja no momento de alegria, seja no momento de choro, como nós temos nos procedido diante da situação, diante da sociedade. Porque se nós pregamos que nós somos servos do Senhor até diante da morte, que nós pregamos que nós somos servos do Senhor, que nós estamos na glória, que nós seremos salvos, então por que muitas vezes a gente faz coisas absurdas no momento de um velório e muitas pessoas ficam aterrorizadas? Então nós precisamos colocar a palavra do Senhor em prática. Precisamos colocar a palavra do Senhor em prática. Porque ali diz: e não seja de tolos, mas de sábios. O tolo, irmãos, ele faz as coisas de qualquer forma. Ele não pensa para fazer. Ele faz escolhas aleatórias. Os sábios não quer dizer que nós somos sábios letrados, mas nós precisamos ter a sabedoria do Espírito Santo de Deus, porque Ele quem conduz o homem. Porque o homem mais letrado em letras não tem a presença do Senhor, ele é iletrado espiritualmente. Porque não tem a sabedoria divina no momento certo e na hora certa que há necessidade. Porque a gente compreende e entende que quem dá a sabedoria é o Espírito Santo de Deus. E a sabedoria ela vem dos altos céus e não dos livros. Porque uma Bíblia dessa, quantas palavras ela tem aqui escritas? Mas se nós não tivermos o discernimento, o Espírito Santo de Deus, nós não vamos compreender o que está escrito nessa palavra. É isso que nos diz essa noite. E aí, seres sábios, não todos. E aí, nós temos procurado ser sábios? Nós temos procurado, ou nós fazemos papel de todos muitas vezes? Eu já vi muitas vezes, irmão, papel de todos. Muitas. E milhares de vezes. Peço a Deus todos os dias, porque todos os dias eu ainda faço papel de todos. Porque quantas vezes a gente erra e continua errando? Só com a misericórdia do Senhor é que nós vamos limpando e conseguindo todo dia, de degrau em degrau de glória, estar na presença do Senhor. Porque nós fazemos, porque nós somos humanos, nós erramos, nós praticamos o erro, nós viemos de uma geração que nós praticávamos coisas erradas. Feliz aquele que nasce no lar cristão. Mas muitas vezes, mesmo nascendo no lar cristão, ainda traz alguma coisa dos antepassados. Ainda traz alguma coisa dos antepassados. Aí pega, aí desperta. Pega, desperta. Mas é assim, ser
Porque o servo de Deus, que é o como o Senhor diz na sua palavra, vinde começais, mas ele não diz permanecer, ele diz vinde. Então quando ele nos chama de qualquer forma. Nós podemos vir para a presença do Senhor de qualquer forma. Agora, ao chegar na presença do Senhor, é que começa a lapidação. O oleiro começa a trabalhar. Aí começa a tirar isso, você começa a ser incomodado pelo Espírito Santo de Deus, que você não pode mais ser assim, você não pode mais usar tal roupa, você não pode mais fazer isso, você não pode mais gritar, você não pode mais falar alto, você não pode. É tanta coisinha que o Espírito Santo de Deus começa a nos incomodar, que a gente começa a ser lapidado e transformado pela palavra do Senhor. Essa palavra que nos transforma. Aqui é a palavra do Senhor, como andais, a gente tem que observar como nós estamos andando. Será que quando eu estou andando, em qualquer situação, em qualquer lugar, eu estou deixando que a minha fé seja professada? Eu estou mostrando para as outras pessoas que realmente ouviram o Deus Todo-Poderoso? Ou como que está sendo? Porque não adianta nada chegar aqui à frente, fazer bonito, pregar, louvar, estar fazendo, acontecendo e ninguém vê transformação na sua vida. Porque quantas vezes nós ouvimos, nós sabemos que isso é maneira de estar dando desculpa para não vir para a casa do Senhor. Quantas pessoas dizem, eu não, fulano de tal, é assim, ser crente assim, eu não quero ser. Ser crente daquele jeito, eu não quero ser. Quantas pessoas dizem isso? A gente sabe que é uma desculpa, porque a gente não está aqui para ver irmão fazer errado, isso, aquilo, a gente está aqui para seguir um Deus Todo-Poderoso. A gente está aqui para seguir o exemplo de Jesus, porque nós não estamos aqui para seguir exemplo de irmão, nós estamos aqui para seguir exemplo de Jesus, porque é Ele quem transforma as nossas vidas, é Ele que nos dá a direção, é Ele quem faz acontecer, é Ele que faz acontecer um milagre em nossas vidas, Ele vai jorrar água de lugares áridos. Quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, e sim, fala da limitação do tempo. Cuidado, olha, seu tempo aqui é passageiro. Cuida. O próximo versículo, por favor. Aproveitando bem cada oportunidade. Está dizendo, você não é eterno aqui não, seu tempo aqui vai passar. Seu tempo aqui vai passar. Cuidado com o que você faz. Você é limitado, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na igreja, na cidade de Santana, seja onde for, o seu tempo é limitado. Aproveite o seu tempo para fazer o que é bom e oportuno. Tantas pessoas às vezes ocupam cargos, aproveite o seu tempo para fazer o que é bom e oportuno. Tantas pessoas às vezes ocupam cargos administrativos na sociedade e não procuram fazer o que é bom só para massacrar as pessoas e pisar nas pessoas, ao invés de fazer o que é bom, o que é reto aos olhos do Pai. E que nós possamos aprender com a palavra do Senhor. A palavra, minha irmã, ela sempre falava assim, a palavra do Senhor não precisa de outros livros, porque muita gente está livro de autoajuda, livro do seu quê? Autoajuda é a palavra do Senhor. Autoajuda é a palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor, procure entender a palavra do Senhor, peça ao Espírito Santo de Deus que te dê discernimento da palavra do Senhor, porque Ele vai dizer tudo. Por que Ele está dizendo? Porque os dias são maus, os dias são de tribulações, os dias são de pecado. A vida aí fora só nos traz coisas que não servem para a nossa vida espiritual. Tudo que mostra para nós é muito bonito, mas não traz edificação para nossas vidas. Se a gente for ali naquele calçadão, está muito lindo, mas traz edificação para mim, para a sua vida? Não. Traz edificação para a nossa vida a palavra do Senhor. Essa é que traz
a preocupação com a casa. Não é a casa não, porque Ezequias tinha quem pudesse fazer tudo lá no seu palácio, na sua casa. Ele tinha, mas era a casa física, nossa casa espiritual, a nossa família. Tudo isso nós temos que colocar em pauta, que nós precisamos. Se há alguma coisa que não é reconciliável, nós precisamos reconciliar. Nós precisamos disso. Eu já contei aqui na igreja que o meu pai, quando se separou da minha mãe, ele não falava com ninguém da nossa casa. E eu vinha para a igreja, eu orava, e o Senhor só falando através da sua palavra: quando ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. E reconciliação. Meu Deus, como eu vou falar com meu pai? Meu pai é ignorante, meu pai é muito bruto, como que eu vou falar com meu pai? Aí no dia dos pais, aqui na igreja, a irmã Veriana que ministrava a palavra, distribuí umas canetinhas, e eu peguei essa caneta. Hoje eu estou na casa do meu pai. Cheguei na casa do meu pai com essa lembrancinha, ele não estava. No outro, foi na quarta-feira. Falei também, vamos levar lá, vamos, me levou. Cheguei lá e a pessoa jogava um monte de coisa. Você? Eu falei, sim. Eu admirava bem você com a Bíblia embaixo do braço, passava para lá e para cá. Eu é quem era ainda ruim. Ele sempre ia falar, e eu é quem era ruim, porque eu estava com a Bíblia embaixo do braço. Então, irmãos, é por isso que eu estou falando com cada irmão, para mim também, que nós é que temos que ir atrás, sabe por quê? O outro está cego, o outro não vê e erra. Quem é? Somos nós que a palavra do Senhor diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então todo mundo vê qualquer um de nós. É como se nós também, por exemplo, fizer qualquer coisa. Às vezes a gente fala assim: eu não devo nada para a sociedade, eu não devo nada para ninguém, eu vou fazer da minha vida o que eu quero. Você tem um compromisso com o Senhor, não é comigo e nem com o irmão de igreja, nem com o pastor. Você tem um compromisso com o Senhor. Você não pode fazer o que você quer. Você tem que fazer, precisa, se é para servir ao Senhor, você precisa fazer o que manda a palavra do Senhor, conforme manda a palavra do Senhor. O servo de Deus não faz mais o que quer, porque ele não é que deve satisfação à sociedade, mas deve satisfação ao Senhor, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é Ele que nós precisamos, dar satisfação e honrar a sua palavra. E aí, como Ezequias aí o Jeremias vem e fala para Ezequias: o Senhor disse que você não vai viver, que você vai morrer, mas põe a tua casa em ordem para que isso aconteça. E aí, quando Ezequias ele faz a oração, ele vira para a parede, porque quando ele vira para a parede, ele está dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque quando nós nos ajoelhamos, quando nós não olhamos para ninguém, mas olhamos para os céus e falamos com o Senhor, eu e Deus, e você e Deus, não é mais ninguém. E o Senhor acrescenta aí 15 anos de vida. Depois pode ler o capítulo, acrescenta mais 15 anos de vida a Ezequias. Mas precisamos colocar a nossa casa em ordem. E a casa é a casa espiritual. Não sou eu, não é pastor, não é irmão. Cada um de nós, quando fala em colocar a casa em ordem, a gente já vem assim: ai meu Deus, será o que é em mim? Cada um de nós sabe o que é que nós precisamos consertar. Cada um de nós sabemos. Cada um de nós sabemos do que nós precisamos consertar. Do que nós precisamos para viver essa palavra conforme a Deus. Nós sabemos, irmãos, que somos falhos, somos limitados, porém nós dizemos a palavra. Nós vivemos a palavra e ela é viva e eficaz. E que nós possamos fazer valer essa palavra em nossas vidas. E todo dia é batido essa mesma tecla: obediência à palavra do Senhor. Não entra no céu sem obediência. Pode ler, pode pregar, pode dizer para os outros, mas sem obedecer, não entra no céu. Não entra no céu. A coroa que nós estamos buscando, ela vai ficar por aqui mesmo, porque não vai entrar. Então, que Deus possa continuar nos abençoando, que essa palavra possa vir e nós possamos ser prudentes, entender que nós somos limitados, entender que nós temos um tempo aqui na terra. Nós não podemos, irmãos, perder a oportunidade. Nós não podemos. Eu já contei aqui na igreja que o meu pai, quando se separou da minha mãe, ele não falava com ninguém da nossa casa. E eu vinha para a igreja, eu orava, e o Senhor só falando através da sua palavra: quando ouvires a minha
distribuiu umas canetinhas. E eu peguei essa caneta. Hoje eu estou na casa do meu pai. Cheguei na casa do meu pai com essa lembrancinha, ele não estava. No outro, foi na quarta-feira. Falei, Tamires, vamos levar lá, vamos, me levou. Cheguei lá e a pessoa jogava um monte de coisa. Você? Eu falei, sim. Eu admirava bem você com a Bíblia embaixo do braço, passava para lá e para cá. Eu é quem era ainda ruim. Ele sem querer falar, e eu é quem era ruim, porque eu estava com a Bíblia embaixo do braço. Então, irmãos, é por isso que eu estou falando cada irmão, para mim também, que nós é que temos que ir atrás, sabe por quê? O outro está cego, o outro não vê que erra. Quem é, somos nós que a palavra do Senhor diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então todo mundo vê qualquer um de nós. É como se nós também, por exemplo, fizer qualquer coisa, às vezes a gente fala assim, eu não devo nada para a sociedade, eu não devo nada para ninguém, eu vou fazer da minha vida o que eu quero. Você tem um compromisso com o Senhor, não é comigo e nem com o irmão de igreja, nem com o pastor. Você tem um compromisso com o Senhor. Você não pode fazer o que você quer. Você tem que fazer, precisa, se é para servir ao Senhor, você precisa fazer o que manda a palavra do Senhor, conforme manda a palavra do Senhor. O servo de Deus não faz mais o que quer, porque não é que deve satisfação à sociedade, mas deve satisfação ao Senhor, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é Ele que nós precisamos, dar satisfação e honrar a sua palavra. E aí, como Ezequias aí o Jeremias vem e fala para Ezequias, o Senhor diz que você não vai viver, que você vai morrer, mas põe a tua casa em ordem para que isso aconteça. E aí, quando Ezequias ele faz a oração, ele vira para a parede, porque quando ele vira para a parede, ele está dizendo, Senhor, eis-me aqui, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque quando nós nos ajoelhamos, quando nós não olhamos para ninguém, mas olhamos para os céus e falamos com o Senhor, eu e Deus, e você e Deus, não é mais ninguém. E o Senhor acrescenta aí 15 anos de vida, depois pode ler o capítulo, acrescenta uns 15 anos de vida a Ezequias. Mas precisamos colocar a nossa casa em ordem. E a casa é espiritual. Não sou eu, não é pastor, não é irmão. Cada um de nós, quando fala em colocar a casa em ordem, a gente já vem assim, ai meu Deus, será que está por que em mim? Cada um de nós sabe o que é que nós precisamos consertar. Cada um de nós sabemos. Cada um de nós sabemos do que nós precisamos consertar. Do que nós precisamos para viver essa palavra conforme a nós. Nós sabemos, irmãos, que somos falhos, somos limitados, porém nós dizemos a palavra. Nós vivemos a palavra e ela é viva e eficaz. E que nós possamos fazer valer essa palavra em nossas vidas. E todo dia é batida essa mesma tecla. Obediência à palavra do Senhor. Não entra no céu sem obediência. Pode ler, pode pregar, pode dizer para os outros, mas sem obedecer, não entra no céu. Não entra no céu. A coroa que nós estamos buscando, ela vai ficar por aqui dentro, porque não vai entrar. Então que Deus possa continuar nos abençoando, que essa palavra possa vir e nós possamos ser prudentes, entender que nós somos limitados, entender que nós temos um tempo aqui na terra. Nós não podemos, irmãos, perder a oportunidade. Nós não podemos perder a oportunidade. Quando o pastor falou para eu trazer a palavra, a mensagem de hoje, eu ainda pensei, meu Deus, será assim, né? Eu falei, não, mas diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Quem faz não sou eu, quem faz é o Senhor. Eu só preciso obedecer, eu só preciso ler a palavra, eu só preciso estudar, para poder saber do que eu vou falar daquilo que vai tratar. Mas quem faz é o Senhor. Quem transforma as vidas e quem fala ao coração é o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós não devemos viver de qualquer forma. Por isso que nós temos que ter vida com Cristo. Por isso que nós temos que pôr a nossa vida em ordem. A nossa vida precisa estar em ordem. Nós não podemos comprar e não pagar. Nós não podemos falar que vai fazer e não fazer. Nós não podemos, são coisinhas mínimas, mas que nós temos que ter cuidado. Porque essa é a palavra do Senhor. E para vivermos essa palavra, e para sermos abençoados. É por isso que muita gente às vezes está na igreja, às vezes fala assim, fulano entrou agora na igreja, e fulano é tão abençoado que vive
ordenada, vida segundo o coração do Senhor. É isso que o Senhor quer. E se nós não temos força de nós mesmos, nós temos aquele que pode resolver as nossas questões, aquele que pode refazer o caso, aquele que pode fazer tudo aquilo que nós não podemos, ele pode fazer. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que o Senhor possa ter falado aos nossos corações nessa noite. A pregadora é limitada. A pregadora é limitada.